Essa ministração, ela é conhecendo o Senhor em adoração e santidade, tá? Então, por que adorar a Deus e aprender sobre adoração é importante? É importante porque passaremos a eternidade adorando a Deus. Esse é o nosso chamado. É um chamado eterno. Nós, graças a Deus, eu creio que nós estamos todos salvos e todos nós vamos passar a eternidade com o Senhor, né? E o que está escrito lá em Apocalipse, você pode pegar a sua Bíblia, em Apocalipse 7, do versículo 9 ao 15, eu vou ler para vocês, é exatamente sobre isso, né? Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, e todas as nações e tribos, povos e línguas, né? Aqui fala das tribos, povos e línguas, ou seja, as tribos de Israel, povos de todo mundo, né? E todas as línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes ante do trono, se prostrando sobre o seu rosto e adorando a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E eis que um ancião tomou a palavra, dizendo: esses que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu João: meu Senhor, tu sabes. Ele, então me disse, é ele, o ancião, né? Disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pelo que se acham diante do trono e servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Amados, não há nenhuma outra passagem na Bíblia que descreva o que acontece diante do trono com a multidão. Somente essa passagem é a multidão que veio da grande tribulação, né? Isso é tremendo. Foi lavada no sangue do Cordeiro e nós faremos parte dessa multidão. Então, por isso que nós devemos estudar, entender e nos aprofundar mais sobre a adoração, né, e santidade diante do Senhor. Por que adorar e aprender e ficar em santidade diante do Senhor? Eu coloquei aqui algumas palavras em hebraico ligadas a algumas passagens bíblicas que eu vou compartilhar na tela com vocês aqui, só para que a gente possa entender um pouco mais de como que é adorar, né? Como está na Bíblia, no original, em hebraico, e quantas formas diferentes nós podemos adorar ao Senhor, né? Eu vou compartilhar aqui a tela e vamos lá. Aqui, a primeira é Lehis Tahavot, que é se prostrar. Lehis Tahavot, se prostrar. Em Gênesis 22, 5, Abraão ia sacrificar Isaque em Jerusalém. Então ele disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, havendo de adorar. Eles iriam adorar, iriam se prostrar, e voltaremos junto de vós. Tá? Uma outra palavra é lavod, que é servir, trabalhar, né? Lavod. Em Êxodos 3, 12,
Deus está falando com Moisés na sarça ardente e Deus lhe respondeu: eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviarei depois de haver tirado do povo do Egito. Servireis a Deus nesse monte. Ou seja, você vai servir a Deus, você vai trabalhar para Ele. É para isso que é a nossa adoração e a nossa santidade. Lisboar, sacrificar. Lisboar, sacrificar. Né? E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: ó Senhor, o Deus dos hebreus nos encontrou. Agora deixa-nos ir a caminho de 3 dias do deserto, a fim de sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Né? Corbã é o sacrifício, né? Yeshua foi o corbã, foi o sacrifício por mim e por você. E sacrificar, o que é sacrificar? É nós nos entregarmos a Ele, né? Nós estarmos sacrificando ao Senhor o nosso tempo, dedicar mais ao nosso tempo com Ele, né? Estar mais diante da presença dEle, não temer e se sacrificar em tudo que você puder. As coisas às vezes não são fáceis, mas nós temos que nos sacrificar para estar em santidade, em adoração diante do Senhor. Lechalel, elogiar ou louvar, né? Vocês, alguns me conhecem aí do tempo da Sukkot Halel. Sukkot é tenda, Halel é louvar ou elogiar, né? No caso aqui, louvar, né? Sukkot Halel, tenda de louvar, tenda de oração, tenda de adoração. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Que seria o Halel, ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não existe aleluias, porque é só um Deus, é só um, é o Senhor. Yeshua é o Senhor. Ele é o nosso Pai. Ele é o Senhor, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas costumam muito nas igrejas, nas reuniões de oração, aleluias. Não, aleluias não existe. É aleluia. Aleluia. Louvar ao Senhor. Aleluia. Lishmoa, que é ouvir, que é a parte mais difícil. É difícil. Então, Deuteronômio 27, portanto, obedecerás à voz do Senhor, ou ouvirá a voz do Senhor, teu Deus, e cumprirás seus mandamentos e seus estatutos, que hoje eu te ordeno. Né? Temos uma grande dificuldade em ouvir a Deus, em ouvir aos irmãos, e ouvir aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos exortam e aqueles que nos abençoam. É muito importante, né, que nós podemos ouvir ao Senhor. Né? Então, isso faz parte de estar em santidade, adoração, buscando ao Senhor em santidade e adoração. Né? A presença de Deus através do Aron Habrit. O que é o Aron Habrit? É a Arca da Aliança. Caminho para chegar nela. Qual é o caminho para chegar nela? Né? Na Arca da Aliança. Conforme ali, se você pegar a sua Bíblia lá em 1 Reis 8, 9, algo mais ou menos assim, dentro da Arca da Aliança estavam os Luchot Abrit, as tábuas dos 10 mandamentos, a Seder Haribrot. Os escritos hebreus falam também na vara de Arão e no maná. Mas nós queremos evidenciar aqui em Êxodo 25, 22, ali virei a ti,
E de cima do propiciatório, no meio de 2 querubins que estão sobre a arca dos testemunhos, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, essa foi a forma que ele escolheu para falar com o nosso povo, naquele tempo que o que podemos aprender através da arca, da sua história. Então, Deus queria falar com o povo como? Através da arca. Foi ali que ele escolheu para chamar Moisés, chamar o povo para ouvir a voz de Deus. Um povo desse que é teimoso, que demora a ouvir, muitas vezes de coração duro, né? Então, nós vamos aprender aqui o caminho para chegar até essa arca. Qual é o caminho para a gente chegar até essa arca, né? Lá em Êxodo, no capítulo de 25 a 30, nós podemos ler sobre Miscan. O que é isso aqui? Eu vou compartilhar a tela para que vocês possam entender um pouco. Aqui é só um exemplo. Miscan é o tabernáculo, é isso tudo aqui, ó. Aqui tem o sacerdote, o peitoral, as coisas que tem, mas o que interessa para a gente mesmo é essa parte aqui, que é o mapa do que é todo o Miscan. Tá? Então, nós vamos falar a respeito disso e vocês vão poder acompanhar na imagem e entender. No Miscan havia o átrio. O que é o átrio? O átrio é esta parte aqui. E quais são os elementos que tem no átrio? Então, você entra por aqui, né, no tabernáculo, você vai entrar por essa porta aqui pelo leste. E o que tem aqui? Aqui tem o altar de bronze, de holocausto, né, e a bacia de bronze, né, o altar e a bacia. O que isso representa nos dias de hoje? É a entrega, o sacrifício, a confissão dos pecados, humilhação, né? Em Filipenses 4, versos 6 e 7, diz assim: não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com orações de graça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Então, a gente continua em 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Nossas preocupações, nossa ansiedade, né, de entrar na presença e compartilhar os nossos pedidos, as preocupações, sermos gratos por que ele fez, né? Eu mesmo tenho muita dificuldade, eu tenho passado aqui por um período muito difícil aqui em Israel, né? Essa questão da guerra e todas outras situações que se formaram. Então, às vezes a gente precisa confessar, se abrir o nosso coração, estar na presença dele, né? E fazer esse sacrifício, né? Porque Yeshua fez o grande sacrifício. Ainda devemos sacrificar muitas coisas para entrar na presença, no nosso tempo, nas ansiedades, né? Nós vamos entrar no lugar santo, né? O lugar santo é essa parte aqui, ó. Então, o que tinha aqui? A menorá, a mesa da proposição do pão, o altar de incenso. Aqui é o lugar santo. Então, a gente tem que vir aqui, passar pelo sacrifício, pela água e entrar no lugar santo, né? E no lugar santo
nós vemos a menorá, que é o azeite, né, que está sendo queimado, que mantém a luz da menorá acesa de noite. O azeite é um símbolo do Espírito de Deus, né, convidando o Espírito Santo. Em Efésios 5, de 18 a 19, fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais. O livro de Salmos é um padrão maravilhoso que podemos seguir para aprender e entender a presença de Deus. Podemos declará-los, cantar os hinos, criar nossos próprios salmos em adoração de forma espontânea, né? Isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui. Às vezes o Senhor nos move numa palavra e a gente procura adorar aquela palavra por mais tempo, deixando o Espírito Santo mover os corações para que haja confissão de pecados, para que haja arrependimento, para que nós possamos estar limpos de mãos e de coração diante do Senhor, né? Porque é assim que Ele nos quer, né? Limpos de coração, de mãos diante dEle. É importante entender o dom de falar, orar, cantar no Espírito, né? Não só cantar as letras que estão nas telas das televisões, nas igrejas, das congregações, ou cantar nessa coisa mais prática e humana, né? Mas se permitir cantar em espírito, deixar que o espírito conduza o louvor, né? Isso é muito importante, né? E nós vemos tão pouco isso nos dias de hoje, né? Em Marcos 16, 17, está falando assim, ó, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. 1 Coríntios 14, 4 fala: o que fala em outra língua a si mesmo edifica. Ou seja, você está se edificando, falando em oração em línguas, porque você está falando com o Senhor, mas você está se fortalecendo, né? Então a gente vê muitas vezes, isso acontece geralmente com as pessoas mais velhas, o tempo inteiro, na igreja ali, o pastor pregando e a pessoa não para de estar ali orando em línguas porque ela está se fortalecendo, porque você tem que se fortalecer, porque é uma batalha espiritual muito grande, principalmente nos dias de hoje. Satanás não quer, né? A gente vê que o mundo está se voltando contra Yeshua, né? E a gente tem que ficar atento, né? Judas 1:20 diz: vós, porém, amados, edificando-vos em vossa fé santíssima, orando no Espírito. Orando no Espírito. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que vós. 1 Coríntios 14, 13, 14 e 15. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua e meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera, que farei, pois? Orei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, quando a gente ora em línguas, a gente está sensível ao Espírito Santo, mas a gente tem que ver se realmente a gente só está repetindo coisa que a gente ouve, o xabaracará, parapará, ou se realmente é o Espírito que está, né, falando sobre nós. Sobre a mesa com os pães da apropriação, os pães que representam a palavra de Deus. A palavra de Deus é o maná, é o pão, né, que a gente recebe, né? A oração que Yeshua nos ensinou é tão simples, né?
Dai-nos o pão de cada dia, para que a gente possa subsistir. Nós precisamos do pão, nós precisamos do maná, nós precisamos da palavra do Senhor para poder subsistir a cada dia, né? Em João 6,35 diz assim: declarou-lhes, pois, Yeshua: eu sou o pão da vida, o que vem de mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Em 1 Timóteo 4,6, diz assim, expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Yeshua Mashiach, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina tem seguido. Jeremias 15,16, achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo de alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O Senhor Deus dos exércitos, né? Ele é o Senhor dos exércitos. A gente tem que meditar na palavra, né? Trazer algo à mente, repetidamente. Cada vez que a gente tem essa oportunidade, a gente aprende mais, ele se revela mais através da palavra para lá. É vida, é alimento, que nos alimenta, que nos enche do Espírito, porque sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada, né? E o Senhor falou para a gente, onde há 2 ou 3 reunidos, eu estarei com você, estarei como? Em Espírito. Ele vai estar em Espírito, né? Ali nós temos, no lugar sagrado, aqui ainda, no lugar sagrado, o altar do incenso, né? E o altar do incenso é o que é? É intercessão. Né? E o que é intercessão? A gente precisa de pessoas intercedendo e orando por nós também, para que as coisas fluam, né? Eu vejo, assim, ministérios que são bênção, o pastor está ali pregando, mas tem um grupo que não está ouvindo o pastor pregar. Está fechado na igreja, na sala de intercessão, para que o Espírito possa se mover ali naquele lugar. Para que o pastor seja usado pelo Espírito e traga uma palavra rema, um alimento verdadeiro. Então, tudo isso é adoração, é santidade, é buscar santidade para ter a adoração, né? Vemos aqui em Apocalipse 5:8, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O Cohen Agadol, ele vinha para esse lugar carregando as 12 tribos no seu peito, naquele peitoral que eu mostrei aqui no anterior, aqui, essas pedras, elas simbolizam as 12 tribos, né? Isso não é novidade para ninguém, né? Intercedendo a favor do povo. Devemos fazer o mesmo, já que somos chamados sacerdotes por ele. E nesse momento que intercedemos pela nossa família, pelo nosso povo, pela nossa nação, por outros povos, por outras nações. Então nós temos essa autoridade foi nos dada por Yeshua. Ele nos deu essa autoridade de sermos intercessores, né? E chegando num ponto que é a base aqui do nosso ensino, que é a arca, né, do testemunho, o santo dos santos, né? Onde está a arca? Onde está a arca? O Cohen Agadol, sacerdote, ele só entrava ali no santo dos santos,
uma vez por ano, que é em Yom Kippur, e entrava ainda amarrado pelo calcanhar numa corda, porque se o cara morrer, iam, iam puxar, né? E ele de volta. Então, esse é um momento que, quando a gente entra no Santo dos Santos, é um momento de desfrutar a presença. Sabe, irmãos, aquela hora na igreja que você está ali, que está tendo adoração, que está tendo louvor, que ao romper que você entra, daí vem um irmãozinho, pega o microfone, olha, nós temos os recados da semana, a semana que vem nós vamos ter aqui na cantina. Meu pai, isso é assim, é terrível, né? Então, às vezes demora para a gente entrar na presença do Senhor, né? Olha tudo que temos que passar. Nós temos que passar aqui pelo átrio, pelo sacrifício, pela água, pelo óleo, pelo pão, pelo incenso, pela intercessão, para chegar aqui na Arca da Aliança, né? É muita coisa. E a gente, às vezes, fica para trás nessas coisas, né? Então, nós temos que aproveitar a cada momento, né? Então, Cântico dos Cânticos, lá em 4, Cântico dos Cânticos 4, de 9 a 10, arrebataste-me o coração, minha irmã, minha noiva minha, arrebataste-me meu coração com um só dos teus olhares, como uma só pérola no teu colar. Esses passos não são uma fórmula que a gente pode pôr numa caixa para que as pessoas tenham mais revelação, para ver a beleza, a santidade do Senhor. Mas é um princípio que a gente tem que tentar praticar. Tentar praticar. E aí a gente vem aqui para a base da ministração. Por que eu quis falar tudo isso? Para ter um entendimento de como é preciosa a presença do Senhor, né? A gente tem o conhecimento que durante o segundo templo, a Arca da Aliança, ela não estava no Santo dos Santos. Por quê? Porque já estava sendo preparado a vinda daquele que é a presença do Senhor, que é Yeshua. A Arca da Aliança sempre foi a presença do Senhor. Os exércitos que lutavam contra Israel temiam ao Senhor por causa da presença dele, né? E aí nós vamos ver o que aconteceu, né, com a Arca da Aliança na história lá do livro de 1 Samuel, né, a história de Davi, que é a restauração, né, quando Davi restaura o tabernáculo 24/7 de adoração, né, em Jerusalém, né, na cidade do Senhor, na cidade escolhida por Ele, né, Jerusalém, cidade escolhida por Ele. Então, quando o povo de Israel entra na terra, o Miscan, que é o tabernáculo, ele está estabelecido lá em Shiló. E a Arca da Aliança está lá. Naquela época, o Cohen Agadol era Eli. Eli era o Cohen Agadol, né? Então, nós vamos ler um pouquinho aqui em 1 Samuel 3, 11, 14, para entendermos o contexto do que se passou com a Arca da Aliança nesse período. 1 Samuel 3, de 11 a 14. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos,
Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não respondeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, e nem com ofertas e manjares. O Senhor estava triste, né, com o sacerdote, com os filhos do sacerdote, né? E para a gente entender essas palavras do Senhor aqui, nós temos que voltar lá no capítulo 2 de 1 Samuel, que fala assim: eram, porém, filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Belial, o que significa Belial? Bliesen, Ial, eficiência, utilidade. Belial também se remete a um demônio cananita, né? Então, eles eram sem eficiência, sem utilidade. Os filhos de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranca com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que sua destruição virá repentinamente e subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Então, eles eram conhecidos no capítulo 2 de Samuel como filhos, no Samuel 12, como filhos de Belial. No capítulo 2 de 1 Samuel, nós vemos a descrição de toda a perversidade dos filhos de Eli. E a fraqueza, né, do sacerdote. O sacerdote Eli repreendia seus filhos, mas com muita fraqueza. Ele não era firme, né? Então, quando nós somos, muitas vezes, firmes com nossos filhos, às vezes nos dói, sabe? Eu falo por experiência própria. Eu tenho 5 filhos. Né? Meu filho mais velho, o Davi, tem 10 anos. A mais nova é a Thali, que tem 5. Então, eu tenho 5 filhos, de 10 até 5 anos. Né? A Thali vai fazer 6 anos esse ano. E às vezes a gente tem que, como diria minha avó, pegar no carnegão, assim, firme. Né? Isso dói a gente, mas a gente tem que manter eles firmes no caminho, porque se a gente relaxar, vai acontecer isso. Eles vão se tornar filhos de Belial e não filhos, nossos filhos, filhos do Senhor, né? Filhos que andam no caminho reto. Eli era sacerdote do templo ali, ungido, escolhido pelo Senhor, né? E o temor, ele deixou o temor pelas coisas do Senhor se perder ao longo do tempo, né? Precisamos cuidar das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos, das nossas esposas, que não nos tornemos filhos de Belial. Santidade na adoração não pode somente quando nos interessa, somente no preparar a área do culto, como se fosse um Facebook, um Instagram, onde vemos fotos lindas de pessoas felizes, mas o que está no dia a dia, né? Às vezes, no dia a dia, né? A pessoa está no domingo ou no sábado, no culto lá, uma bênção, adoração, Espírito de Deus. Aí chega no primeiro dia de trabalho, é aquela perversidade, já sai de carro xingando o vizinho que bateu o portão, que não esperou ele no elevador, já no trânsito, buzinando para todo mundo, né? É no dia a dia, todo dia, no dia a dia, né? O que a gente pretende é mostrar a importância de conhecermos a Deus,
não só conhecermos, mas termos uma vida de relacionamento com Ele, para que nós possamos adorar Ele em espírito e verdade, né? Porque é assim fala a palavra, né? Yeshua disse isso, né? Ele busca aqueles que o adorem em espírito e verdade, né? Também nós precisamos lembrar que nesse tempo Israel não tinha rei, mas era tempo dos juízes. E o sacerdote, ele era juiz perante o povo. Se ele não conseguia ser juiz dentro da casa dele, como é que ele ia ser juiz perante o povo, né? Então, foi um tempo muito, muito complicado. Aí nós vemos ali em 1 Samuel 4, que os filisteus derrotaram Israel por 2 vezes. Sendo que na primeira, a arca não estava presente junto ao exército de Israel. Mas na segunda vez, os hebreus pediram para que fosse buscada a arca em Shiló. E os filisteus temeram a presença do Senhor. Vamos entender bem essa passagem que, podendo ler lá em 1 Samuel 4, de 2 a 4, dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para ser de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E esses mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizando entre os querubins os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Né? Então é isso que acontece. Isso acontece no Brasil, acontece em Israel, acontece em todo mundo, né? A hora que você perde, você sai correndo atrás do Senhor. Mas muitas vezes não adianta você ir correndo atrás do Senhor, né? Porque não é uma troca, né? Eu procuro ensinar muito isso aos meus filhos, né? A nossa vida com o Senhor não é se. Não é se eu for na congregação, não é se eu orar, não é se eu der o meu dízimo, não é se eu abençoar o meu irmão ou a minha irmã, mas quando a gente faz isso de todo o coração, por isso que a gente tem que fazer todos os dias na presença dele. Quando os filisteus ouviram que a arca estava no acampamento do exército de Israel, temeram por suas vidas. Sucedeu-se que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grande brado e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Meu pai, né? São deuses que feriram os egípcios de toda sorte e pragas no deserto, né? A continuação de Samuel 4, de 5 a 8. Mas a palavra do Senhor contra Eli e os filhos prevaleceu. E os filisteus venceram a batalha. Então, na primeira vez, quando estava sem a arca, foram 4.000 homens. Na segunda vez, quando estava com a arca, foram mais de 30.000 homens, incluindo os filhos de Eli. E como se não bastasse, capturaram a arca da aliança do Senhor. E tudo isso aconteceu por quê? Porque o Eli não teve zelo pela arca. Não cuidou das coisas do Senhor. O mais interessante é que Eli ficava sabendo do ocorrido na derrota da guerra, ele morre. Né? Mas como ele morre? Né? Em 1 Samuel 4, de 16 a 18, está lá como que ele morre. E disse o homem a Eli:
Eu sou o que saí das fileiras, delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse, Israel fugiu diante dos filisteus e houve grande morticínio entre o povo e também os teus 2 filhos, Oni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção à arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao porão, e quebrou o pescoço e morreu. Porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Amados, ele não caiu da cadeira quando o que trouxe as notícias falou que os filhos morreram. Ele caiu da cadeira quando falaram para ele que a arca foi tomada. A arca foi tomada. Então a idolatria da arca fez com que ele morresse, né? Ou seja, se não cuidarmos da nossa família, das nossas esposas, dos nossos filhos, que nos adianta as coisas do mundo. Se não conhecermos a Deus, como vamos poder adorá-lo em espírito e verdade? Essa história, ela traz assim uma reflexão de como nós devemos conduzir nossas vidas. Precisamos ter coragem para admitir nossos erros, coragem para admitir nossos pecados. Temos que dar um passo de cada vez e, às vezes, muitas vezes, voltarmos para o primeiro passo, né? E andar juntos para não nos afastarmos de Yeshua. O que nós vamos ver daqui em diante não é uma regra, é apenas uma revelação da palavra de Deus para nossas vidas, para aqueles que querem viver uma vida com Yeshua, viver uma vida na presença dEle, fazer todas as coisas por Ele e por nosso benefício próprio. Naquele tempo, um grande mal de pragas abateram sobre os filisteus, que decidiram se livrar da arca do Senhor, enviando-a primeiramente para Beit-Shemesh, sob uma carroça nova, puxada por bezerros e ofertas de ouro para o Deus de Israel. Né? Então, as pragas se abateram sobre os filisteus, porque a arca estava com eles. Eles temeram e mandaram essa arca para Beit-Shemesh. Né? Beit-Shemesh, ela fica ali no caminho do aeroporto para Jerusalém. Em Beit-Shemesh, foi no Vale, Elá Vale, em Beit-Shemesh, foi onde houve a batalha de Davi contra Golias. É ali em Beit-Shemesh. Né? Então, eles mandaram para lá. Então, a 1 Samuel 6, de 6 a 9, ela conta essa história. Porque, pois, endureceis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração. Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda julgo, e atai-as ao carro seus bezerros, levá-los para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que havias entregues como oferta pela culpa. E deixar a ir. Reparai
se subir pelo caminho rumo ao território de Bet-Shemesh. Foi ele que nos fez esse grande mal, e não saberemos que não foi a sua mão que nos feriu. Foi casual o que isso sucedeu. Então, os filisteus estavam apavorados e se livraram da arca. Só que o Senhor lançou juízo também sobre Bet-Shemesh, pois os sacerdotes não tomaram conta direito da arca. E a arca foi enviada para Kiriat Jearim, onde permaneceu lá por 20 anos, em Kiriat Jearim, no caminho, né, para Jerusalém. 1 Samuel 6, 19, 21, né? Feriu o Senhor os homens de Bet-Shemesh, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Shemesh: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo aos filisteus: devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, fazê-la subir, vós outros. Então, eles quiseram mandar a arca para Kiriat Jearim. Até aí nós vimos aquele relacionamento de interesse, né? Interesse, né? Sempre pensando na vida com o Exu. É uma troca, é um relacionamento C. Se a arca estiver comigo, ele estará presente, né? De nada adianta a arca se você não conhecer o dono dela. Se não tem um relacionamento com ele, não é C, né? Que eu estava falando antes. Só é quando? Quando amarmos Exu de todo o coração, de todo o entendimento. Não esperarmos por uma troca. Vou fazer isso para receber aquilo. Mas tenha fé em Deus. E Deus vai honrar, não no nosso tempo. Porque nunca é no nosso tempo, né? Quantas vezes a gente acha que vai ser o tempo e esse tempo não chega? Por quê? Porque é no tempo dele. Porque ele vive sondando os nossos corações, né? E é no tempo dele. A gente tem que dar o primeiro passo, se aproximar dele, honrar, né? Estar o tempo todo quebrantado diante do Senhor, né? Aí, continuando a história na Bíblia aqui, 1 Samuel 7:1, vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. E constrangeram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim tantos dias que passaram 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltares ao Senhor, tirai dentre vós deuses estranhos e os astaraorotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir ele. Só ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tinham dentre si os Baalins, os Astaraotes, e serviram só ao Senhor. 1 Samuel. E julgou Samuel todos os dias da sua vida Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispá, e julgava Israel esses lugares, porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, aonde julgava Israel e aonde edificou um altar para o Senhor. 1 Samuel 7, de 15 a 17. A questão é assim, gente. Às vezes as pessoas leem esse texto e não entendem direito. A arca não ficou só 20 anos em Kiriat Jearim. Foram 20 anos para que Samuel assumisse o papel de juiz perante o povo de Israel. E a arca ali.
né? Então, o que essa arca estava fazendo lá na casa de Abinadab? Estava lá, esquecida, né? E não se ouviu falar nada, nada aconteceu. Como a arca foi guardada? Será que ela foi guardada com zelo? Ou foi esquecida? O livro de 1 Samuel é escrito em ordem cronológica dos fatos. Né? No verso 2 do capítulo 7, narra um momento da história. Ele informa que ela teve lá 20 anos na casa de Abinadab, mas o povo lamentando até que ocorre outro acontecimento na sequência temporal. Que devemos perceber que é o ministério de Samuel, né? Samuel. Em outras palavras, é igual quando assistimos um filme e eles colocam lá a frase lá, 20 anos depois da morte de Eli, Samuel começa o seu período de juiz, né? Durante esses anos, o povo de Israel clamou por um rei. Então Samuel ungiu Saul. No princípio, Saul teve muitas vitórias, derrotando os inimigos de Israel. Mas seu comportamento era desobediente. Foi quando o Senhor falou a Samuel ungir um novo rei. Então Samuel ungiu a Davi. Oh, aleluia! Davi ainda era jovem quando matou Golias. Serviu Davi a Saul. Saul elegeu Davi como seu inimigo número 1. Né? Não que Davi tivesse feito algum mal, mas porque ele representava uma ameaça ao trono. Saul sabia que Deus iria transferir o reino de Israel para Davi depois dos seus erros. Por isso, sua obsessão conduzia à ruína, cada vez mais teimoso, desobediente a Deus. Mas Davi ia se confirmando como homem segundo o coração de Deus. Por 2 vezes, Saul tentou matar Davi. Com uma lança, enquanto esse estava lhe tocava a harpa. Inúmeras vezes convocou o exército para capturar Davi. Davi teve oportunidade de matar Saul, mas honrava-o como ungido do Senhor. Por isso, nunca quis matá-lo. Né? Lá em Engedi é um oásis, que tem umas cachoeiras aqui, onde você sai de Jerusalém, indo para Jericó, você passa Jericó e vai em direção a Massada, ao Mar Morto. Ali tem o Parque Nacional de Engedi. Lá tem a caverna, né, que fala lá em 2 Samuel, né, 19, se eu não me engano, que Saul entrou para aliviar o ventre e Davi estava escondido lá dentro da caverna, lá escondidinho. Ele poderia ter matado Saul ali, porque Saul dormiu ali e Davi só cortou a ponta da veste dele para mostrar para ele que ele respeita o rei, que ele não iria contra o rei. Né? Sobre o tempo que a arca ficou em Kiriat Jearim, nós devemos contar, além dos 72 anos, 20 anos de clamor do povo. Ó, 20 anos de clamor do povo. E passou 20 anos, a arca ficou em Kiriat Jearim. 12 anos de Samuel como juiz sobre Israel. Então, são 20 mais 12, 52. Mais 40 anos do reinado de Saul. O tempo de 7 anos e meio que Davi reinou em Hebrom, antes de ser consagrado rei em todo Israel. E só depois de um pequeno tempo, mais ou menos uns 3 anos, que ele pôde trazer a arca para Jerusalém. Então, só vê, mais de 80 anos, não é 20 anos. Né? A cronologia da história nos mostra que é mais de 80 anos, até quando Davi foi buscar a arca em Kiriat Jearim, para trazer. A nossa história de adoração e santidade, buscando a presença do Senhor, o estabelecimento ou retomada da adoração 24/7 pelo rei Davi, porque em todo esse período, né, desses
mais ou menos 80 anos, desde a perca da arca, os 20 anos em Kiriat Jearim, o tempo de Samuel como juiz, Saul como rei, não tinha o Mishkan, não tinha o tabernáculo em Israel. Não tinha o lugar de adoração porque a arca estava guardada. Aonde? Lá em Kiriat Jearim. Como ela estava sendo cuidada lá? Ninguém sabe, né? Em 2 Samuel 6, nós vemos que Davi resolveu levar a arca para Jerusalém. Só que como é que ele quis fazer? Ele quis levar a arca da mesma forma que os filisteus trouxeram a arca de volta para Israel. Num carro novo, com bois e tudo. Então, o que conta aqui na Bíblia, aqui na 2 Samuel 6:3? Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram para a casa de Abinadab, que estava no outreiro. Eusá e Aiol, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Em Samuel 6, 7 e 8, agora, pois, fazer um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, atais ao carro seus bezerros, levai-vos para casa. Então tomai a arca do Senhor, põe sobre o carro, e metei um cofre ao seu lado, com as figuras de ouro que lhes houver entregue como oferta de culpa. Muitas vezes queremos adotar a Deus ou servi-lo de uma forma que os outros fazem, né? Só que cada um tem uma forma de fazer. Isso gera costume, isso gera tradição, né? Então, quando a gente fala que a igreja ela vive hoje ainda numa doutrina romana, porque apesar de ter a revelação do Espírito Santo, apesar de ter a palavra, apesar de orar em línguas, apesar de fazer milagres e maravilhas, curas, libertação, ainda segue a doutrina romana, porque é uma tradição. Davi quis fazer a mesma coisa que os filisteus. E isso não estava bem, né? Davi teve que voltar para as Escrituras para entender como é que ele deveria servir segundo o que há na Bíblia. O que aconteceu aqui? Os bois descarrilaram, a arca caiu, então Davi parou e deixou a arca onde? Na casa de Obed-edom. E aí Davi ouviu que avisaram Davi dizendo: Senhor abençoa a casa de Obed-edom em tudo quanto tem, pelo amor da arca de Deus. 2 Samuel 6-12. Interessante que a arca ficou lá em Obed-edom apenas 3 meses. E a arca ficou lá em Kiriat Jearim, na casa do Abinadab, quase 80 anos. E nada aconteceu. Em 3 meses, né? Ficou. Uma postura em santidade e zelo pela presença de Deus fazem a diferença. Nós não lemos em lugar nenhum sobre a arca ter abençoado Abinadab naqueles 20 anos, mas apenas em 3 meses lembro que toda a casa de Obed-edom foi abençoada. Mais à frente, no capítulo 6 de 2 Samuel, vemos como Davi alegrou em cumprir o desejo do pai de fazer seu nome conhecido a partir de Jerusalém. Ele festejou e alimentou o povo naquele dia. Foi um dia realmente memorável e profético, preparando o caminho para o dia em que Yeshua irá reinar em Jerusalém. Então avisaram Davi dizendo: Senhor, abençoa a casa de Obed-edom em tudo que tem, por amor da arca. E Davi, com alegria, fez subir a arca da casa de Obed-edom. Aquela Jerusalém é a cidade de Davi. Não é essa que as pessoas vêm aqui em Israel, em Jerusalém, visitar, cercada pelos muros.
Aquela Jerusalém nem existia. Também não existia no tempo de Yeshua. A única parte daquela área ali, toda ali, era o monte do templo que existia, porque a cidade de Davi, a cidadela de Davi, ela é fora dos muros. Então as pessoas vêm aqui, muitas vezes são guiadas e como não tem pessoas que têm conhecimento bíblico, não tem guias crentes que recebem o Espírito Santo para poder guiá-las de uma forma adequada, para que possam entender aonde que eram e que é e que há de vir o nosso Senhor. Né? Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. E introduziram a arca do Senhor e puseram-a no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. Esse trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante a tenda de Davi. Trazidos os holocaustos e as ofertas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como as mulheres, a cada um bolo de pão com um pedaço de carne e passas. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. Isso aí está em 2 Samuel 6, 12, 15, 17 e 19 também. Nós pulamos propositalmente o versículo 16. Por quê? Porque ali nós vamos ler que ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Michal, filha de Saul, estava olhando pela janela. Esse é o versículo 16. Vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, desprezou em seu coração. Isso acontece muito, né? Quando as pessoas que estão realmente adorando e orando em espírito e verdade, quando estão buscando o Senhor nas igrejas, outras pessoas estão olhando com um olhar de censura, não se sentindo confortáveis com aquela pessoa que está adorando em espírito e em verdade ali. Só que, meus amados, a gente tem que aprender a conviver com os diferentes. Nós somos diferentes. Cada um é ministrado de uma forma pelo Senhor. Nós temos que buscá-lo em espírito e verdade. Isso não quer dizer que aquele que está fazendo movimentos estranhos, pulando, ou se ajoelhando, ou se rastejando, esteja recebendo demônios. Não. Não podemos julgar. Como Michal fez. Ela olhou para Davi e desprezou. Davi respondeu a Michal nos versos 21 e 23, segundo Samuel. Disse, porém, Davi a Michal, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, tenho me alegrado, mas desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas que falaste, delas serei honrado. Michal, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aqui vemos que Davi ofereceu uma vida de adoração ao Senhor, né? Ele se fortaleceu na identidade que Deus trouxe para ele, né? Então, a gente tem que usar esse exemplo, né, de Davi, de não fazer como as tradições. Primeiro ele quis trazer a arca, porque a arca representa a presença de Deus, né? Como as tradições mandavam.
Qual era a tradição que ele seguiu? Nenhuma. Ele seguiu o que os filisteus fizeram. Mandou fazer um carro novo, pegou os bezerros, botou lá. Que coisa é essa? Só depois ele foi ler na Bíblia que tinha que sacrificar, oferecer holocausto. A cada 7 passos era um holocausto. E foi assim que ele foi. Na casa de Obed-Edom, que é ali próximo de Yadesh Moná, dá mais ou menos 14 quilômetros, irmãos. 14 quilômetros até aonde é Jerusalém, a cidade de Davi. Numa subida de montanha para poder chegar lá. 14 quilômetros sacrificando. 14 quilômetros adorando, tocando e louvando ao Senhor. Amém? Mas ele teve que buscar onde isso? Na palavra. E não se deixar julgar pelos outros. Não tenha vergonha de levantar os braços, de adorar o Senhor. Não tenha vergonha de dançar perante dele. Louve, Senhor. Todo ser que respira, louva o Senhor. Amém? A restauração, a adoração 24/7 por Davi tem tudo a ver com a vinda de Yeshua. Porque Zacarias, pai de João, servia no turno de Abias. E esses turnos foram divididos por Davi, lá em 2 Crônicas, em 24 turnos por ano. Então está tudo ligado, do princípio até o fim. Desde Gênesis até Apocalipse. Né? Tem muita gente que não quer passar pela tribulação. Mas, amados, eu já estudei Apocalipse e estudo com uma irmã que só tem se dedicado nos últimos 4 anos a estudar Apocalipse e nós não encontramos nada ali que dê outra referência que não seja aquela multidão que passou pela tribulação. Cadê a igreja que diz que ia estar lá com o Senhor? Não, quem está lá é quem passou pela tribulação e foi lavado no sangue do Senhor. Hoje nós estamos passando por uma pequena tribulação aqui em Israel, com tudo que está acontecendo. Essa semana os ataques aqui do norte têm se intensificado cada vez mais. Cada vez mais. E lá no sul, ainda a passos lentos, a varredura em Rafah. Ontem foram retirados 3 corpos, mais 3 corpos. O Hamas não continuou o acordo e quebrou o cessar-fogo. Por quê? Porque os caras, eles não têm mais argumento. Desculpa, mas eles não têm refém. Se eles tivessem, eles não tinham feito o que fizeram a semana passada. Vamos orar, então? Pai amado, Pai querido, em nome de Yeshua, Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse tempo, Pai, eu te agradeço por essa ministração. Pai, nós queremos estar na sua presença, Pai, sermos aqueles que te adoram em espírito e em verdade, Pai. Queremos te buscar sem fórmulas, Pai, porque cada dia o Senhor faz de um jeito diferente, Senhor. Porque é o Senhor que faz, não somos nós. Porque a glória e a honra é para o Senhor e não para nós. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, eu te agradeço pelos irmãos que participaram conosco nessa tarde, aqui em Jerusalém, manhã, no Brasil e em outras localidades que eles estavam, Senhor. Que envia teus anjos, Pai, faxineiros, passando em revista a casa de cada um agora, retirando todo estilhaço de guerra, lavando com teu sangue, Senhor. E cobrindo com teu sangue cada um, para que ninguém seja atingido pelos dardos inflamados do inimigo. Que a palavra, Pai, seja viva, Senhor, como é o teu Espírito, Pai. Pai, em nome de Yeshua, eu te agradeço por esse tempo.
Amém. Amém.